Depois de termos ouvido com atenção aquilo que é a forma de governação e de utilização dos dinheiros públicos que o Governo Regional dos Açores faz e pratica ao longo destes últimos anos, a forma contida, responsável, ponderada como utiliza os dinheiros públicos, que está traduzida numa dívida manifestamente mais baixa do que a nossa, que está traduzida em opções de investimento muito mais razoáveis e muito mais racionais e que depois têm, obviamente, efeitos significativos naquilo que é a performance das empresas e também o bem-estar das famílias, fica-nos, obviamente, a certeza que os madeirenses têm de fazer uma reflexão profunda daquilo que é a governação na região autónoma da Madeira. E como nós sabemos que burro velho não aprende línguas, o povo sabe disso, não há muitos caminhos a seguir, de facto. Só há um caminho, do nosso ponto de vista, que é os madeirenses experimentarem aquilo que os açorianos fizeram há 15 anos, que é experimentarem uma mudança, experimentarem de facto uma mudança na governação, no sentido de que quando ocorrer crises como esta que estamos a viver, crise profunda, porventura uma das crises mais graves que os madeirenses estão a viver hoje, nos dias de hoje, haja um governo responsável e um governo atento às nossas necessidades e um governo que possa colocar no terreno não apenas medidas de austeridade, mas sobretudo estímulos à economia e sobretudo, principalmente, ajudas substanciais de política social compensatórias para aqueles que hoje passam dias difíceis. Isso é possível fazer, foi isso que os Açores fizeram nestes últimos 2 anos. Os Açores também estão perante uma crise externa, não estão numa manjedoura, como se costuma dizer, nem numa incubadora, melhor expressão. Estão numa crise interna, uma crise profunda externa, perdão, e foram capazes de implementar estes estímulos à economia e implementar medidas sociais para apoiar aqueles que passam mais necessidades. Obviamente fizeram isso com opções, tomando opções, não fazendo investimentos que não eram prioritários e muito menos não gastando mal os dinheiros públicos. Não utilizaram em estádios de futebol, nem em marinas e muito menos a fazer restaurantes para o setor privado. Portanto, isto são, obviamente, opções que têm que ser hoje tomadas de forma muito séria e, portanto, o nosso desafio, e a conclusão que fica neste primeiro painel de economia, que tivemos o gosto de conhecer aquilo que é a realidade económica da região autónoma da Madeira e que também foi da região autónoma dos Açores e que também foi possível a nós apresentar aquilo que é a nossa realidade, a conclusão que fica é que de facto é preciso mudar de vida e os madeirenses têm que tomar essa opção e tomar esse caminho. Está nas mãos dos madeirenses podermos ter de facto uma situação diferente e termos no futuro medidas mais ponderadas, mais razoáveis e que o nosso dinheiro, o dinheiro dos madeirenses, seja utilizado a bem das empresas, das famílias e, no fundo, da Madeira. Sobre o painel de hoje de manhã sobre as economias regionais dos Açores e da Madeira, gostaria de salientar 3 pontos essenciais. Em primeiro lugar, as responsabilidades financeiras da região autónoma da Madeira são muito grandes face às responsabilidades dos Açores. Foi apontado um valor à volta de 6 mil milhões na Madeira, quando nos Açores podemos dizer que estamos à volta de 1.500 milhões de euros de responsabilidades financeiras. O que quer dizer que as gerações futuras, principalmente os jovens, é que vão abarcar com estas responsabilidades que a região autónoma da Madeira está a assumir para as futuras gerações. Todavia, também queria salientar que os prazos de pagamentos do Governo Regional da Madeira face aos Açores é muito diferente, de 200 dias ou 250 dias de prazos de pagamento comparados com os 30 dias dos Açores, para a economia regional da Madeira é muito difícil viver-se com prazos de pagamentos desses. Sabemos que as empresas vivem muitas vezes de grandes partes do orçamento regional, não só a parte relativa à parte dos investimentos públicos, mas o orçamento no seu todo, porque há um conjunto de despesas correntes da administração que também são suportadas pelas empresas, ou seja, as empresas é que servem o Governo Regional em muitas dessas situações. Outra questão que queria salientar tem a ver com a postura do Governo Regional da Madeira face ao Governo Regional dos Açores, que soube utilizar todos os instrumentos que estavam ao seu meio em termos de autonomia, que é estar ao serviço das pessoas e das empresas, apresentando um conjunto de medidas para as famílias e para as empresas. Ou seja, a crise económica e financeira que se desenvolveu no Ocidente, em especial, que atingiu o nosso país, perpassa também pelas regiões autónomas, mas o Governo Regional dos Açores foi capaz de afrontar muitas vezes de uma forma bastante forte os poderes do continente, no sentido de dizer que podia tomar medidas no âmbito da sua autonomia para os seus funcionários públicos, para as suas empresas e, portanto, foram feitas um conjunto de medidas sociais nos Açores que muito vão contribuir para que os efeitos da crise tenham um impacto muito menor nos Açores.
Qual a taxa de desemprego nos Açores? A taxa de desemprego nos Açores é a mais baixa do país, portanto, a taxa global do ano foi de 6,9%.